Boa noite. A partir de agora você fica sabendo das notícias que foram destaque no jornalismo da Interligue TV durante o dia de hoje, aqui no Notícias do Dia. Fiscais da Prefeitura de Salvador têm participado de operação contra a poluição sonora em Salvador. A população pode fazer denúncias por meio dos números 160 e 156. Nem a chuva impediu as equipes de fiscalização de percorrerem a cidade para apurar as denúncias de descumprimento das regras. Este bar no Dique do Cabrito foi interditado depois que pessoas foram flagradas consumindo bebida alcoólica dentro do estabelecimento. O mesmo aconteceu nestes dois outros bares no bairro Boa Vista do Lobato, onde pessoas estavam aglomeradas jogando sinuca e também consumindo bebida alcoólica. Haviam 8 pessoas dentro do estabelecimento jogando sinuca e fazendo farra. O estabelecimento não tem alvará de funcionamento, desrespeitando o decreto, e foi interditado. Os donos dos bares não quiseram gravar entrevista. As maiores reclamações envolvem a emissão de som alto acima do volume permitido. No bairro Alto da Terezinha, em frente a um bar, estas pessoas curtiam o som emitido através de uma caixa eletrônica instalada na calçada. A caixa de som foi apreendida e a aglomeração desfeita, depois que todas as pessoas foram revistadas pelos policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos, que também acompanham a fiscalização. São locais que, historicamente, já a gente vem acompanhando. Tem um grande número de homicídios ali, então sempre que a Operação Sílvia passa por esses locais, no final a gente não tem ocorrências de grande vulto como homicídio, né, que é a principal prevenção nossa nesse local. Na fiscalização de ontem também foram apreendidos equipamentos eletrônicos encontrados em carros que emitiam som acima do permitido nos bairros Palmiúdo, Santa Mônica e no bairro do Uruguai. Este ano, o número de reclamações já é 4 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. No Vale do Jequiriçá, município de São Miguel das Matas, o prefeito José Renato decretou toque de recolher. Um carro de som rodou a cidade anunciando o decreto. Atenção, população! Toque de recolher em toda a cidade de São Miguel das Matas, sede e zona rural. No município, 2 casos foram confirmados. Veja a fala do prefeito e da secretária de saúde da cidade. Hoje, dia 7 de junho de 2020, após 102 dias de registrado no Brasil o primeiro caso do coronavírus, infelizmente registramos aqui em São Miguel das Matas 2 casos. Trata-se de um casal de pessoas idosas residentes na zona rural. No dia 3 de junho, nós recebemos uma denúncia de que essa família havia recebido um familiar residente de Santo Antônio de Jesus. Esse familiar havia testado positivo, descumprindo dessa forma o isolamento. Familiares de pessoas com autismo pediram a flexibilização do uso de máscaras por parte delas, e a prefeitura acatou a solicitação. Veja o que disse o prefeito ACM Neto. Nós não tínhamos como deixar de apreciar essa demanda dos autistas que muitas vezes não tem condições de usar máscara. Então, quando a família precisar sair de casa, quando tiver que sair de casa, haverá uma exceção, uma compreensão específica para o caso de qualquer pessoa que tenha autismo, em qualquer grau. Então, foi uma demanda das famílias que nós prontamente decidimos incorporar como uma decisão da prefeitura. O prefeito também falou sobre as novas medidas da prefeitura contra o coronavírus aqui na capital. Vamos chegar com nossa equipe fazendo os testes rápidos, medição de temperatura, distribuição de máscara, doação de cesta básica para ambulantes e feirantes, higienização das ruas
como vem ocorrendo com os outros bairros, essas duas regiões passarão a ter todas as atividades econômicas suspensas pelo período que vigorar a presença da ação da prefeitura nessas comunidades. Mas o que nós precisamos é que essa taxa de ocupação, ela se mantenha estável ou, de preferência, comece a cair por uma redução da quantidade de novas pessoas que precisam de internamento hospitalar. A gente volta já com mais notícias. Estamos de volta. Prefeituras de várias cidades baianas decidiram adiar ou cancelar reabertura de comércio por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus. Na maioria dos casos, a decisão foi tomada depois de recomendações feitas pelo Ministério Público. Depois de quase 80 dias, estava prevista para hoje a abertura do comércio de Itabuna, mas a pedido do Ministério Público do Estado, por causa do avanço dos casos na cidade, a Prefeitura teve que voltar atrás. Itabuna já tem mais de 1.100 casos de Covid-19, com quase 50 mortes. Eu estava feliz, alegre, pensando que ia, Mas, infelizmente, fechou tudo de novo, parou tudo, Mas aí, só Deus que está no controle, de tudo. Só Jesus, a gente tem que chamar por Deus que tudo vai dar certo. Na cidade vizinha, Ilhéus, a situação é parecida. O Ministério Público também pediu que o comércio fechasse as portas novamente, depois de uma reabertura gradual que começou na semana passada. Ainda não há uma decisão da Prefeitura. Por lá já são mais de 650 casos, com 37 mortes. Nós estivemos analisando os boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e do próprio estudo técnico que o município elaborou em relação a esse cenário. O município ele vem enfrentando na última semana uma elevação muito grande na sua taxa de crescimento diário dos casos. Pouco mais de um mês depois de ter autorizado a abertura do comércio, a Prefeitura de Valença, no Baixo Sul do estado, determinou que tudo que não fosse essencial voltasse a fechar as portas, também acatando recomendação do MP, por causa do aumento dos casos. Eram 6 em 1º de maio. Ontem já eram 158, com 4 mortes. Em Feira de Santana, segunda a maior cidade do estado, a decisão de manter o comércio fechado também foi anunciada na coletiva do prefeito de hoje. Agora a previsão é dia 15 deste mês. O prefeito disse que chamou a atenção os pontos de congestionamento que viu no centro da cidade, que já tem mais de 1.000 casos e mais de 15 mortes. Dizer que essa decisão tomada é uma decisão em favor da cidade de Feira de Santana. Respeitamos todos os setores da nossa cidade, mas na circunstância que nós tivemos ontem e essa semana, não era possível ampliar nada além do que nós temos hoje. Mas tem cidades no interior que o plano de retomada do comércio continua avançando. Desde o dia 1º deste mês, Juazeiro começou a reabertura gradual. E a segunda fase está prevista para começar no dia 15, quando até o shopping deve ser reaberto, menos o cinema. Em Vitória da Conquista, hoje começou a segunda fase de abertura do comércio. Esse gráfico apresentado pela Prefeitura mostra que, apesar do número de casos ter subido de 159 para 262, o número de pessoas curadas também aumentou, o que, segundo a Prefeitura, está dentro da margem de segurança que foi estabelecida para o avanço na reabertura. Como nos números avaliados até o último sábado, nós tínhamos na taxa de crescimento de novos casos algo em torno de 8% e na taxa de ocupação de leitos 32%, então nós tivemos condições de propor a retomada das atividades da segunda fase, que inclui salão de beleza, banca de jornais e revistas, floricultura, dentre outros. Começou a valer hoje a proibição de entrada de turistas no município de Itaparica. A medida é para tentar conter o avanço da Covid-19 na cidade. Itaparica já tem 40 pessoas infectadas pelo coronavírus. O primeiro ferry deixou o terminal de São Joaquim às 6 da manhã, com destino a Itaparica. A ilha é formada por 2 municípios, Vera Cruz e Itaparica.
mas só neste último começou a proibição de turistas devido ao crescimento de casos de Covid-19. São 40 casos registrados, com 3 mortes. Alguém apresentou um sintoma, imediatamente tem uma equipe que vai até essa residência, faz a avaliação dessa pessoa que está com sintoma e de todos os contactantes dele. Apenas moradores e pessoas que trabalham na cidade de Itaparica têm entrada liberada, como é o caso de Robson. A Praça da Bica, a gente está fazendo a reforma dela, aí toda semana a gente vai e volta. Sempre quando a gente vem bem mais gente, só que com essa redução diminuiu bastante. Os ferries saem de 2 em 2 horas, até as 8 da noite. Todos com a capacidade de lotação reduzida em 50%, atendendo à determinação do governo do estado. Assim que os passageiros chegam em Bom Despacho, eles têm os documentos consultados e passam por aferição de temperatura. Além da barreira sanitária no terminal de Bom Despacho, as pessoas estão passando também por barreiras de trânsito, como nessa aqui, que dá acesso à Avenida Beira-Mar. Quem mora na cidade tem um carro adesivado e só depois pode seguir para casa. Ia botar antes, mas não teve tempo, tive agora, aí botar agora, tinha oportunidade hoje. Os banhos de mar nas praias de Itaparica estão proibidos. As ruas também passam por desinfecção. Ações em uma cidade que quer frear o contágio quanto antes. Afinal, o Hospital Geral de Itaparica tem 52 leitos, só que nenhum deles é de UTI. É uma situação complicada, a gente tem um sistema ferryboat funcionando, rodando, não é? A gente dialoga muito de perto com a Gerba, dialoga muito de perto com o governo do estado, o governador está atento, sinalizou inclusive a possibilidade da gente encaminhar os pacientes infectados para a casa de isolamento, né? Os espaços de isolamento, tanto da antiga BDA quanto da Faculdade Rui Barbosa, no Rio Vermelho. A gente tem feito essa parceria, buscado aí os caminhos para a gente conter essa onda aí de infecção. O Notícias do Dia fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Mais notícias você vem no Primeira Hora com Isabela Carla, logo após o Infomanhã.